exclusive. The superstar of the voices. The superstars. Globo, a emissora mais ouvida do país. ZYK 694, Rádio Globo, São Paulo, 1100 kHz. Rádio Globo, música, esporte e notícia. Tinta Polar, a vida das cores. Tinta Polar, superior a melhor. São Paulo, 4 horas. Diminui os aumentos no supermercado. O Globo no ar. Nos últimos 10 dias, a empresa de ônibus Viação Santos São Vicente aumentou suas tarifas em 75%. Do dia 1º de junho, as passagens foram aumentadas de 20 para 25 cruzeiros. E a partir de hoje, os passageiros que fazem o trajeto Santos São Vicente passarão a pagar 35 cruzeiros. O reajuste foi autorizado pelo DR porque a linha é intermunicipal. Na opinião do ex-governador Paulo Maluf, o senador Mário Covas não vai chegar ao segundo turno das eleições para o governo do estado. Segundo ele, o único que pode ameaçar sua candidatura é o apresentador e empresário Silvio Santos. No entanto, Paulo Maluf acha que o empresário não tem experiência política para ganhar a eleição. Governo quer manter a livre negociação dos salários. E essa semana é muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento trabalhista. Temos aí várias greves marcadas e também a repercussão do fato de que a ministra Zélia Cardoso de Mello disse que o governo não está estudando uma política salarial com reajustes escalonados para os menores salários. Hoje vai ser divulgado o nome da agência de publicidade que cuidará da imagem da Prefeitura de São Paulo. No total, 10 empresas participaram da concorrência, que começou no dia 4 de abril. A contratação de uma agência de publicidade faz parte do novo programa de comunicação da Prefeitura. O projeto pretende melhorar a imagem da prefeita Luísa Erundina e divulgar o trabalho realizado pela administração petista. Madrugada de segunda-feira com céu encoberto em São Paulo, outono brasileiro. Faz frio aqui na Rua das Palmeiras, 12 graus. Os preços sobem em ritmo menor nos supermercados paulistanos. A constatação é do Datafolha em pesquisas realizadas semanalmente. No período de 30 de maio a 6 deste mês, o índice registrado foi de 0,3%. Este número é menor que o das 2 semanas anteriores, quando houve altas de 0,8% e 0,9%. A Globo é mais informação. São Paulo, 4 horas 4 minutos. O Globo no ar, próxima edição às 5. Oferecimento Casa Polar Tintas com P de pintor. Em São Paulo, Butantã 423 Pinheiros. E Lopes Chaves 278 na Barra Funda. Pensou pintar, pensou Polar. Agora, Otávio Pimentel e seu programa. Fique na nossa, fique na Globo. Globo, a emissora mais ouvida do país. ZYK 694, Rádio Globo, São Paulo, 1100 kHz. Rádio Globo, música, esporte e notícia. Um novo dia em São Paulo. Rádio Globo, o Brasil e o mundo com você. O seu redator-chefe. Bom dia, começa aqui mais uma edição de O Seu Redator-Chefe pelo Sistema Globo de Rádio São Paulo. Destaques desta edição. Cerca de 10 mil atletas vão participar da Corrida Internacional de São Silvestre hoje em São Paulo. O governo está de olho na indústria farmacêutica por causa do aumento de preços. Ministro da Justiça Jarbas Passarinho retoma o entendimento nacional no início do ano. O presidente Fernando Collor de Mello vai passar o Réveillon em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Câmara Municipal aprova o orçamento da Prefeitura para 91 e define os valores do IPTU em São Paulo. Ministro Carlos Schiarelli anuncia as 2 primeiras fases do Programa Nacional de Educação. 16 apostadores acertaram a última quina do ano. 2 minutos. Estamos começando esta semana, hoje, segunda-feira, com tempo bom. Aqui na Rua das Palmeiras, termômetros marcando 19 graus. Estão em cadeia com o seu redator-chefe, a Rádio 710 de Bauru e Rádio Cidade de Presidente Prudente. O seu redator-chefe, Política e Economia. O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, disse em Brasília que o governo deve retomar o entendimento nacional no início do ano. As lideranças da CGT, Central Geral dos Trabalhadores, já confirmaram que participam das reuniões. O ministro afirmou também que a discussão salarial não deve ser prioridade nas reuniões do Pacto Social desse momento. Segundo o Passarinho, a garantia de emprego é mais importante que a questão dos salários, porque sem emprego não há salário. A indústria farmacêutica, apontada como grande vilão da inflação de dezembro, está mais uma vez na mira do governo. O secretário executivo do Ministério da Economia, João Maia, não ficou satisfeito com o congelamento voluntário de preços por 45 dias que a indústria se propôs a cumprir. Maia disse que chega a ser ridículo que a indústria proponha um congelamento de preços depois de violentos reajustes que promoveu nas últimas semanas. Ele vai renegociar com os laboratórios reduções efetivas dos atuais preços dos medicamentos. Se não obtiver êxito, abrirá processo no Ministério da Justiça, denunciando vários laboratórios por abuso do poder econômico. As vendas do comércio varejista na Grande São Paulo caíram 12% este ano em relação a 1989. Os dados são da Federação do Comércio do Estado, que ainda não somou as vendas de dezembro, mas já disse que este resultado será igual a 81 e 82, quando o setor teve sua pior fase. Tirando janeiro, nos outros meses, todas as lojas tiveram seu faturamento reduzido. Só o setor de eletrodomésticos vendeu mais, segundo a pesquisa da Federação do Comércio. Deputado propõe redução de quórum no Congresso Nacional para aprovação de projetos. Repórter Marcelo Cordeiro. A necessidade de colocar 248 deputados e 38 senadores em plenário só para que se possa votar qualquer matéria tem sido apontada como principal motivo das constantes faltas de quórum. De Brasília, Marcelo Cordeiro. O Banco do Brasil vai fechar o ano com lucros acima de 35 bilhões de cruzeiros. Deste valor, já estão descontadas as contribuições para a Previdência Social e do Imposto de Renda. Entre julho e novembro, o Banco do Brasil ganhou 20 bilhões de cruzeiros. O seu redator-chefe, 5 minutos. O atual presidente do Senado, senador Nelson Carneiro, justifica a doação irregular do Congresso Nacional no ano de 1990 e aponta o governo Collor como o principal entrave no diálogo entre legislativo e executivo. O presidente Collor usou em excesso o artifício das medidas provisórias. Essa é a opinião do presidente do Congresso, Nelson Carneiro, que mesmo não criticando o governo, acha que o Palácio vê a urgência e relevância de seus projetos de uma forma e o Parlamento vê de outra maneira. De Brasília, Marcelo Cordeiro. O ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, lembra que até a próxima semana estarão à disposição 54 bilhões de cruzeiros para empréstimo aos produtores agrícolas. Ele disse que a safra do ano que vem será no mínimo de 60 milhões de toneladas contra 58 milhões deste ano. Segundo o ministro, em 1991 não haverá qualquer tipo de tabelamento de alimentos. Antônio Cabreira garante ainda que a lei agrícola diminuirá a carga tributária e o imposto de renda pago na agricultura será uma nova fonte de recursos. As perspectivas de falta de petróleo não assustam o governo em caso de início do confronto militar no Golfo. Quem diz isso é o ministro da Infraestrutura, Osiris Silva. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, não teme o possível desabastecimento de petróleo no país. Osiris Silva informou também que a Petrobras aumentou em 7% sua produção de petróleo este ano, em relação a 89. De Brasília, Rosamélia de Abreu. A Previdência Social determinou o reajuste dos valores dos benefícios dos aposentados e pensionistas em dezembro para pagamento em janeiro. O aumento é de 6,09% e atinge os benefícios iniciais
beneficiados até 30 de novembro e também aqueles que têm seus valores fixados em número de salários mínimos. Além do reajuste, os beneficiários receberão em janeiro a diferença do 13º salário decorrente desse aumento. Os que possuem carnê amarelo receberão 8.908 cruzeiros. Já os aposentados e pensionistas com carnê verde vão ficar com 4.418 cruzeiros, segundo a Previdência Social. O seu redator-chefe, Nacionais. 9 minutos. Alguns dos principais atletas do pelotão de elite da Corrida Internacional de São Silvestre aproveitaram a temperatura amena do domingo para fazer o último treinamento no Parque do Ibirapuera. Nesta segunda-feira, a partir das 5 da tarde, eles estarão ao lado de pelo menos 10 mil outros corredores, de acordo com os cálculos da organização. A intenção é entrar na lista de campeões da mais tradicional corrida de rua do país. A prova feminina, na mesma distância de 12 quilômetros, 640 metros, em percurso pelo centro da cidade, terá largada às 2h30 da tarde na Avenida Paulista. Os principais destaques do atletismo internacional estarão presentes nessa São Silvestre, que na prova masculina não terá o 4 vezes vencedor Rolando Vera, do Equador. O grande favorito é o mexicano Arturo Barrios, recordista mundial dos 10 mil metros, e que depois de uma inspeção do percurso afirmou estar mais certo do que nunca da vitória. Também os melhores brasileiros estarão correndo, como Valdenor dos Santos, vice-campeão da prova do ano passado. As largadas acontecerão diante do edifício sede da Fundação Casper Libero, mantenedora do jornal A Gazeta Esportiva, promotor da corrida desde 1925. O encanador Antônio Carlos Cruz, de 39 anos, paranaense de São Jerônimo da Serra, vai ser o 18º corredor do pelotão de elite da São Silvestre, que acontece nesta segunda-feira aqui em São Paulo. Durante meses, Antônio Carlos Cruz acordou às 4 horas da manhã para correr e perdeu a conta das vezes em que fez o percurso de 108 quilômetros entre Dourados, onde mora, e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Mesmo não conseguindo realizar a façanha de andar a pé 915 quilômetros que separam Dourados da capital paulista por falta de patrocínio, Carlos Cruz espera alcançar uma boa colocação na São Silvestre. Vencer para Carlos Cruz tem um único sentido: conseguir em 1991 dinheiro para ajudar sua igreja a comprar um ônibus para excursões de fiéis. 16 apostadores acertaram a última quina do ano. Vão receber o prêmio de 4.769.500 cruzeiros, isso limpinho, hein? Já descontada a fatia do leão, que nunca joga, mas leva sempre. 8 apostadores de São Paulo, 5 do Rio de Janeiro, 1 da Bahia, outro de Brasília e um outro de Minas Gerais vão receber o prêmio de 4.769.500 cruzeiros. As dezenas sorteadas neste domingo em Brasília foram as seguintes, anote aí: 17, 34, 45, 53 e 87. Repetindo: 17, 34, 45, 53 e 87. A quadra saiu para 1.223 acertadores, cabendo a cada um a quantia de 62 mil cruzeiros. O terno vai pagar o rateio de 2.100 cruzeiros para cada um dos 48.352 acertadores. E o concurso 146 da cena, o último do ano, será realizado hoje às 9 da manhã. Quem acertar a cena principal vai receber o prêmio de 125.248.000 cruzeiros. O resultado você confere em primeira mão aqui no Sistema Globo de Rádio. Aos 12 minutos, agora você confere o resultado da loteca com o repórter Domingos Machado. Jogo 1 deu a coluna 1, Milan 2, Juventus 0. Jogo 2, coluna do meio, Atalanta 2, Roma 2. Jogo 3, coluna 1, Fiorentina 1, Bologna 0. Jogo 4, coluna do meio, Torino 0, Parma 0. Jogo 5, coluna 2, Logronier 0, Atlético de Madrid 1. Jogo meia dúzia, coluna do meio, Oviedo 0, Sporting de Gijón 0. Jogo 7, coluna 2, Espanhol 1, Atlético de Bilbao 2. Jogo 8, coluna 2, Vitória de Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 2. Jogo 9, coluna 1, Gil Vicente 2, Sporting de Lisboa 1. Jogo 10, coluna do meio, Real Sociedad 1, Barcelona 1. Jogo 10, coluna 2, Beira-Mar 0, Benfica 1. Jogo 12, coluna 2, Real Madrid 0, Osasuna 4. Jogo 13, coluna 1, Sampdoria 3, Inter de Milão 1.
O presidente Fernando Collor de Mello deverá deixar nesta segunda-feira de manhã a Fazenda Capuava, em Campinas, no interior paulista, acompanhado da primeira-dama Rosane e dos filhos Pedro, Afonso e Arnon. O presidente seguirá para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde pretende passar o Réveillon. Collor aproveitou sua estada de 2 dias na fazenda do empresário Alcides dos Santos Diniz para descansar e fazer o que mais gosta, que é praticar esportes. A imprensa foi mantida longe da sede da fazenda. Estimulado pelo empresário, o presidente fez de tudo um pouco. Andou a cavalo, de jipe com os filhos, correu pelo lago com jet ski e praticou esqui aquático. Do lado de fora da propriedade, muitos populares tentaram um contato com o presidente Collor para cumprimentá-lo e desejar feliz ano novo. Mas os vigilantes disseram a todos que a visita era particular e que o acesso à fazenda estava proibido por questões de segurança. Cariocas e turistas preparam-se para o Réveillon no Rio de Janeiro, é o que informa Ricardo Rodrigues. Dezenas de ônibus de várias partes do país já estão estacionados no bairro de Copacabana, zona sul do Rio, para passagem de ano. Os passageiros estão se virando na maneira que podem. Todos dormem nos próprios ônibus e fazem comida em cozinhas improvisadas nas calçadas. A Secretaria de Polícia Civil do Rio acredita que cerca de 3 milhões de pessoas passarão o Réveillon nas diversas praias da cidade. Do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues. O ministro da Educação, Carlos Chiarelli, anunciou neste domingo que em janeiro terão início as 2 primeiras fases do Programa Nacional de Educação. Na primeira serão ampliadas e reformadas 5.000 creches em todo o país. Na segunda fase está prevista a construção de 17 mil novas salas de aula. O programa beneficiará mais de 900 mil crianças e vai consumir cerca de 11 bilhões de cruzeiros em investimentos. A prioridade das 2 fases iniciais é atender as creches e escolas localizadas em vilas populares. O Programa Nacional de Educação está sendo feito em convênio com os estados, municípios e com apoio da LBA. O coordenador nacional do Movimento de Meninos e Meninas de Rua, Valmer do Nascimento, disse no Rio de Janeiro que 1990 foi o pior ano para a criança carente no Brasil. Para ele, a criação do Ministério da Criança não passou de um ato de demagogia do governo Collor. Segundo Valmer do Nascimento, a medida não resolve o problema e tem apenas efeito político. Ele está sob proteção da Polícia Federal e tem de mudar constantemente de endereço. Faz isso em consequência das ameaças de morte que recebe por denunciar a ação de grupos de extermínio contra crianças carentes. O Distrito Federal teve este ano 680 novas mães que não haviam completado 15 anos de idade ao dar à luz. Este número equivale a 2% dos 34 mil partos registrados na região. A maioria dos partos de mães adolescentes acontece nas cidades satélites mais carentes como Brasilândia, Ceilândia e Planaltina. As principais causas dos partos entre adolescentes são a desinformação e os desfavorecimentos sociais e culturais, segundo a sanitarista e técnica da Divisão de Saúde Materno-Infantil do Ministério da Saúde, Corina Bom Tempo Freitas. Para ela, a ausência das adolescentes nas salas de aula é um grande problema, pois sem estudar, as meninas já se consideram adultas, prontas para construir família. Exemplifica que, no Brasil, de cada 100 crianças que ingressaram na primeira série do primeiro grau em 1977, apenas 13 chegaram à 8ª série em 84. O seu redator-chefe. 18 minutos em São Paulo. O Ministério da Saúde pretende reduzir o cenário de pobreza absoluta de várias regiões do país. Para isso, quer que até 1994, 6 mil comunidades rurais estejam atendidas nas suas necessidades de saneamento básico. Isso representa a primeira etapa do programa de saneamento rural, que será lançado envolvendo investimentos da ordem de 480 milhões de dólares. O programa terá a participação descentralizada das prefeituras e governos estaduais e federal. Em Brasília, já começa a disputa pela sucessão da presidência do Senado e que ainda promete muita polêmica. Os senadores Mauro Benevides, do Ceará, e Márcio Lacerda, de Mato Grosso, são candidatos à sucessão de Nelson Carneiro, atual presidente do Senado. De Brasília, Marcelo Cordeiro. 19 minutos em São Paulo e o diretor-geral da Polícia Federal chegou ao Rio na noite passada para acompanhar de perto as investigações sobre o assassinato do armador grego Konstantinos Petitchakis.
Romeu Tuma revelou os nomes dos 3 agentes que sequestraram, roubaram e mataram a tiros petichaques pouco depois de desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio no dia 20 passado. Os agentes estão presos incomunicáveis na sede da Polícia Federal no centro da cidade. Na casa de Luiz Carlos Gomes de Souza, de 29 anos, foram encontrados $4.800 e a pistola 9mm identificada no exame de balística como sendo uma das armas que mataram petichaques. Luiz Carlos estava na polícia há 10 anos. Do Rio de Janeiro, Cláudio Carneiro. O julgamento dos assassinos do ecologista e líder dos seringueiros mobilizou a opinião pública internacional. O repórter Carlos Mário, do Sistema Globo de Rádio, acompanhou o caso na cidade de Chapuri, no Acre. A morte de Chico Mendes foi esclarecida no final deste ano. O julgamento mais importante dos últimos tempos aconteceu na pequena cidade de Chapuri, no extremo norte do país. Darli Alves da Silva e seu filho Darcy Alves foram condenados a 19 anos de prisão por terem sido culpados pelo assassinato do líder sindical e ecologista Chico Mendes. Reduzo a pena em 6 meses para torná-la definitiva em 19 anos de reclusão. Sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados. Dou a presente sessão por encerrada. Darli Alves da Silva e seu filho Darcy continuam cumprindo pena na penitenciária de Rio Branco, capital do estado do Acre. Repórter Carlos Malho. Darli Alves da Silva, condenado a 19 anos de prisão como mandante da morte de Chico Mendes, vai ser julgado novamente. Desta vez, Darli é acusado de ter mandado matar o fazendeiro Aciro Urize em 1973, no distrito de Vila Alta, em Umuarama, no Paraná, onde morava na época. O julgamento foi marcado para o próximo dia 27 pela Justiça de Umuarama. O seu redator-chefe, locais. 25 minutos. O ano terminou em tragédia para uma família da periferia da capital paulista. O motorista José Gonçalves Filho, de 19 anos, subiu na calçada, atropelou e matou 2 crianças que brincavam na frente da casa. O acidente aconteceu na tarde deste domingo num bairro considerado recordista em crimes. José Gonçalves aprendia a dirigir quando descia a rua de chão batido, perdeu a direção e subiu na calçada. A menina Camila, de 7 meses, morreu na hora e a irmã Juliana, de 4 anos, morreu a caminho do hospital. O motorista foi pego em flagrante acusado de duplo homicídio. Ele poderá aguardar o julgamento em liberdade caso pague uma multa de 50 mil cruzeiros. Câmara Municipal aprova o orçamento da Prefeitura para o ano que vem e define valores do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Depois de algumas sessões polêmicas na Câmara Municipal, foi aprovado o orçamento do município de São Paulo para o ano de 1991. O projeto original do Executivo propõe um aumento do IPTU em 600%, e a polêmica aconteceu exatamente nesse item. Repórter Carlos Malho. A orientação sobre o pagamento do IPVA do ano que vem, Roberto Viegas. Quem tem carro já pode fazer as contas para pagar o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, de 1991. É que já está definida a unidade fiscal do Estado para janeiro, 1.087 cruzeiros e 48 centavos. Ela serve de base para se calcular o imposto. Repórter Roberto Viegas. O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar neste domingo uma belina que caiu ontem no rio Tietê, próximo à via em Anguera, na Zona Oeste. Nino Campos. Tragédia na marginal do Tietê neste domingo. 4 horas depois de iniciadas as buscas, os bombeiros conseguiram localizar o veículo que caiu no rio neste sábado, quando chovia muito naquela manhã. Reportagem Nino Campos. O seu redator-chefe. Apresentação Samuel Lopes. Redação Carlos Moraes. Editor de reportagem Acácio Nascimento. Central Informativa Valdir Kopetsky. Montagens Ademar Chagas. Editor Estevam Reutemann. Mesa de som Raimundo Serra. Central Técnica Cláudio Lovati. Chefia de redação Francisco Pérez. Coordenação de jornalismo Celso Antônio de Freitas. Direção-geral Jaime Azulay. Todo dia, meia-noite, o Brasil e o mundo com você. O seu redator-chefe. 30 minutos. Hoje, o último dia do ano. 31 de dezembro de 1990, segunda-feira. Verão brasileiro. Bom dia.
motociclista. O motivo principal do registro de tantos acidentes envolvendo motos no dia a dia é o excesso de confiança dos motoqueiros. A maioria acha que acidentes só acontecem com os outros, por falta de habilidade talvez. Muitos acabam abusando da velocidade e das costuras no trânsito. Agindo assim, os riscos só aumentam. Não abuse da sorte. Esteja sempre com a documentação em dia. Seja prudente nas vias públicas. Evite costuras no trânsito. Obedeça a sinalização e use equipamentos que garantam sua segurança, principalmente o capacete. Serviço de utilidade pública da Web Rádio SL Brasil. Aqui na Web Rádio SL Brasil, a música não para.